Nessa aula, eu vou te apresentar como identificar as armadilhas da dieta que você possivelmente já passou em alguns momentos da sua vida e que sempre vão gerar certo sofrimento quando você enfrentar uma delas. Além disso, você vai entender também como ocorre a relação entre situação, o seu pensamento e a sua forma de reagir em relação à comida. Eu vou falar aqui algumas situações, alguns problemas, e eu quero que você identifique se alguma dessas afirmações soa familiar para você, ok? Algumas das afirmações são: se estou perturbada, mereço comer. Essa é a armadilha da comilança emocional, que geralmente acontece quando você se sente ansiosa, com medo, envergonhada, está mais agitada, está com um emocional mais desregulado, e você acaba utilizando a comida por meio, né, como um meio de você regular essa emoção que está sendo desagradável. Outra armadilha é a armadilha do estresse, que geralmente as pessoas pensam assim: estou muito ocupada e sobrecarregada para continuar fazendo dieta. E aí, nesse ponto, a pessoa desiste. Outra armadilha também é quando alguém oferece comida. E aí você pode pensar que não posso decepcionar os outros, recusando a comida que me ofereceram, e acaba comendo aquilo por achar que não pode recusar a comida que está sendo oferecida a você. Isso é uma armadilha, porque mesmo que seja pouca comida que está sendo oferecida, ou às vezes não, pode provocar em você uma desregulação a ponto de você se sentir muito culpada depois, ou até mesmo perder todo o restante do seu dia, que você estava ali tentando fazer a dieta e seguindo o seu plano de ação. Outra armadilha é a armadilha familiar, que é no meio da família, onde você imagina e pensa que não deve pedir que a sua família mude, né, os hábitos só porque você quer perder peso. Outro pensamento também comum é o de tudo bem passar dos limites enquanto estou fora, que essa é a armadilha de estar fora de casa. Quando a gente sai de casa, tem essa sensação de que, já que eu estou fora, posso realmente comer de qualquer jeito, mas não é bem assim. Outra armadilha é semelhante à anterior, que é a armadilha de férias, que é um momento especial, você pensa dessa forma, e que é natural que eu possa comer o que eu quiser. E aí, pensando assim, você realmente acaba voltando ao peso de antes. Outra armadilha bem interessante e importante você saber é a armadilha psicológica, quando você pensa que não tem força de vontade, que não vai conseguir e que precisa desistir. Outra armadilha que você precisa conhecer é a armadilha de perder o fio da meada, que é aquilo, já perdi o dia, posso continuar comendo à vontade e voltar ao plano amanhã. Que é justamente quando você muitas vezes passa pela armadilha de comer fora e nessa nova armadilha faz você dar continuidade e perder todo o plano alimentar do dia. O que eu quero que você entenda é que esses pensamentos provocados por essas armadilhas vão levar você a um pensamento sabotador, e esse pensamento sabotador leva você a um comportamento. Eu vou te dar um exemplo para que você consiga entender melhor. Vamos imaginar uma situação onde oferecem a você mais um pedaço de bolo numa festa de aniversário. E aí, imediatamente, você tem um pensamento sabotador de que tudo bem eu comer este pedaço de bolo, vou compensar depois. E após ter esse pensamento sabotador, você acaba tendo o comportamento de comer o bolo todo e depois vai se sentir culpada. Agora, vamos imaginar nessa mesma situação, mas utilizando o que a gente aprendeu na aula passada, que é justamente ter pensamentos alternativos através de lembretes para que você possa enfrentar com maior facilidade a situação, ok?
Então, imagine a mesma situação, né, a mesma causa, que é onde oferecem a você mais um pedaço de bolo. E aí, você tem o mesmo pensamento sabotador, de que tudo bem comer este pedaço de bolo, vou compensar depois. Porém, desta vez, você para, reflete sobre os seus objetivos, avalia suas anotações, os seus lembretes e diz a si mesma: não, não vou comer isto. De jeito nenhum. Se eu comer, vou ter alguns momentos de prazer, mas depois ficarei brava comigo mesma. Abrir exceções sempre me causou problemas no passado, não vale a pena. E aí, depois de ter essa reação alternativa, você tem o comportamento, desta vez, de recusar o bolo extra e se sente orgulhosa de si mesma. Então, eu quero sugerir para você que, ao seguir todo o plano alimentar, você sempre avalie a situação, o seu pensamento sabotador e a sua reação que você pode ter de forma alternativa para que o seu comportamento alimentar mude. Porque para ter sucesso, não há dúvidas de que você precisa de um plano alimentar, mas o sucesso só virá quando você aprender a se ater ao seu plano quando você não estiver com vontade. Emagrecer não é tão simples. Emagrecer não é para ser fácil. Você vai precisar, de fato, resistir a muitas coisas.